E assim nós temos chegado o momento da mensagem da palavra do Senhor. A paz do Senhor Jesus, queridos, é com muita alegria em nosso coração, recebendo aí da parte de Deus mais uma oportunidade, né? Olha, mais um dia de vida. E isso não tem como começar sem primeiro agradecer a Deus, né? Esse grande privilégio. Mais um dia, mais uma oportunidade de estar aqui, mais uma vez você presente conosco, que também isso muito alegra o nosso coração e é motivo de agradecer a Deus pela sua vida. Desejamos a você, aonde quer que você estiver, que a boa mão do Senhor possa ser com você, abençoando sua vida, abençoando sua família e aí os seus projetos de vida. Queridos, para a nossa meditação, o livro é Lucas capítulo de número 24, versículo 15 e o versículo 16, que assim vai dizer a palavra de Deus. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus possa ser presente conosco, para que possamos aí aprender e guardar mais essa porção da palavra do Senhor. Queridos, esse versículo que nós acabamos de ler, esses dois versículos que nós acabamos de ler, o cenário aqui é o seguinte: tratava-se de momentos logo após a ressurreição de Cristo. Nós que temos o conhecimento da história, né, através tanto das profecias quanto dos evangelhos, nós entendemos que o propósito do céu, com a chegada de Jesus aqui nesta terra, bem como toda a sua vida aqui nesta terra, o seu ministério, a sua morte e também a ressurreição, tudo isso aí fazia parte do projeto de Deus, né, no plano de salvação, conforme aqui sempre é pregado. Pois bem, falar da ressurreição de Cristo é algo maravilhoso, porque a Bíblia vai ser cheia de ensino nesse curto período que Cristo permaneceu aqui nesta terra, após a ressurreição dele. O livro de Atos, é até uma curiosidade, viu? Olha, no livro de Atos, capítulo 1, versículo número 3, a palavra de Deus vai dizer que ele ficou aqui por cerca de 40 dias, né? Depois da sua ressurreição. Cerca de 40 dias que ele se apresentou a muitas pessoas. Cerca de 40 dias que não tiveram dúvida de que ele era o mestre, né? Cerca de 40 dias onde muitos ainda ouviram pela palavra dele o fortalecimento e a perseverança em conquistar o reino de Deus. Então, falar da ressurreição é falar de algo muito bonito. Apresentou-se para muitas pessoas, homens e mulheres que eram seus seguidores, discípulos, os mais próximos, né? Os outros também que o acompanhavam. E são histórias que nos dá grande ensino. Mas esse versículo que nós acabamos de ler aqui, ele trata a respeito de um fato que ele é muito curioso, eu entendo, que foi acerca de dois discípulos que, saindo de Jerusalém, indo a caminho de Emaús, eles falavam acerca dos acontecimentos. E que acontecimento era esses? Qual era o assunto que os dois iam conversando? Acerca de Jesus. Acerca do fato que havia acontecido na sexta-feira. Aqui ainda se tratava do primeiro dia da semana. O que havia acontecido, né? Ainda a morte e a crucificação ainda, né, era muito presente na mente das pessoas, na mente dos discípulos, dos seguidores de Cristo. Os acontecimentos, o sobrenatural ainda era muito presente na mente das pessoas. E aí eles iam conversando acerca dos acontecimentos quando, conforme a palavra do Senhor, no versículo de número 15 de Lucas capítulo 24 vai dizer: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus. Olha que coisa interessante. Os dois indo tranquilamente, conversando acerca das coisas que havia acontecido. Aí aproxima deles quem? O próprio Jesus. Porém, conforme a Bíblia vai falar,
Jesus aproxima-se deles e começa então a caminhar junto com eles, mas a palavra de Deus vai nos dizer que os olhos desses dois homens, eles foram impedidos de reconhecer que aquela pessoa que estava ali presente com eles se tratava de quem eles estavam conversando. Se tratava da pessoa do Senhor Jesus. Se tratava daquele que na sexta-feira havia sido crucificado, mas estava ali presente e agora ressurreto. Se tratava daquele que naquele momento ali era como se ele estivesse dizendo, ora, a presença de Cristo ali estava falando assim, tudo aquilo que as profecias falou que deveria acontecer a meu respeito, aconteceu. Estive nessa terra, presente no ministério, morri e ressuscitei. Olha que coisa interessante. A presença de Cristo ali falava muito, somente a presença de Cristo falava muito. E então eles começaram a conversar, o Senhor Jesus entra na conversa deles, participa da conversa deles acerca das coisas que havia acontecido. Eles então dão ciência a Jesus, como se Jesus não soubesse, dá ciência a Jesus dos fatos, pensando que Jesus era apenas um estrangeiro que passava por aquelas bandas, dá ciência a Jesus daquilo que havia acontecido, e até um momento que, na chegada do destino dos dois, o Senhor fez como se ele fosse continuar viajando, os dois os convida para chegar na casa deles, porque a noite estava se aproximando. O Senhor aceita o convite e na hora da refeição, conforme diz a palavra, na hora do partir do pão, a forma do partir do pão, a forma de dar a graça, eles reconhecem que aquele estranho para eles se tratava literalmente da presença de Jesus. E a Bíblia vai dar conta que naquele exato momento o Senhor oculta-se diante deles, ou seja, o Senhor desaparece. Queridos, vamos ficar somente aqui na parte desta história, porque essa história, conforme nós falamos, a Bíblia ela é cheia dos seus ensinos. Ela está aí, é para isso, o propósito dela é para isso, é para tirarmos as lições para a saúde da nossa vida, para a saúde da nossa alma, para a nossa segurança espiritual. E conforme nós falamos aqui, toda a história da ressurreição de Cristo, ela é repleta, né, de grandes ensinos. Todas as vezes que o Senhor apareceu, o Senhor trouxe conserto de vida, o Senhor trouxe mudança de história, o Senhor trouxe posicionamento, o Senhor trouxe visão aberta acerca do reino de Deus. São muitas histórias, mas eu aprendi algo, Áurea, quando eu estava dando uma estudada e passei por cima, né? Passei por cima deste versículo, voltei novamente, porque é um assunto que a gente ouve muito, é muito pregado, mas eu particularmente eu nunca tinha trabalhado com esse texto. E comecei a analisar esse texto, e esse texto ele nos chama a atenção para algo que pode ocorrer na nossa vida, que, diga-se de passagem, é algo muito perigoso. E o alerta da palavra do Senhor e o propósito da palavra do Senhor é estar aí presente na nossa vida, nos alertando acerca das coisas que pode ser um perigo na nossa vida, colocando a nossa saúde espiritual em risco. Daí todo o cuidado, todo o amor do Senhor através da sua palavra, nos dando as orientações para quê? Para que nem eu e nem você, nas questões espirituais, venhamos estar enganados. Nós temos que estar seguros. E aqui nós aprendemos alguns ensinos, aqui nós aprendemos muitas verdades em cima deste texto. Por quê? Porque, embora esses dois homens, esses dois discípulos estavam perto do Senhor, diz a palavra que a visão deles foram impedidas de conhecer o Senhor Jesus. Então, é justamente neste detalhe que a gente tira alguns ensinos. Perto, sem reconhecer. Diante do mestre, sem ter um entendimento. Andando com o mestre
e longe dele. E isso é preocupante, queridos. Quando paramos para analisar essa situação de perto e ao mesmo tempo longe, de perto e ao mesmo tempo sem reconhecer, e de perto e sem esperança, bem perto e ainda sem esperança, a gente vai ver a hora que, de uma maneira figurada, a história desses dois homens é a história hoje da maioria da humanidade. A maioria da humanidade hoje vive assim, um conhecer superficial, um entendimento superficial, porque se você perguntar assim, quem foi Jesus? Você conhece? Conheço. Mas nós conhecemos. Conhecemos de quê? Conhecemos de ouvir falar, conhecemos de ler uma frase, conhecemos de um filme. Um dia eu passei na porta da igreja e vi alguém falando acerca de Jesus. Todos nós conhecemos. Você está viajando, tem uma pedra, né, nas margens da estrada, sempre uma pedra que se destaca, está escrito assim, ó, só Jesus Cristo salva. A gente sabe destas coisas. Nos paralamas de caminhão também tem alguma coisa escrito acerca de Jesus. Nas camisas das pessoas tem faixas. E por aí afora, queridos, é muito comum a gente ouvir e ter entendimento acerca do Senhor Jesus. Mas a palavra de Deus nos vai dar a entender que o Senhor não nos chama para esse tipo de conhecimento. Porque esse tipo de conhecimento, esse tipo de envolvimento, esse tipo de visão, ele não muda a minha história. E se eu passo por esta vida sem uma mudança na minha história, mudança para melhor, a minha vida não valeu a pena. Digo aqui nas questões espirituais. A palavra do Senhor vai falar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e essa história ela tem que ser mudada. Porque se esta realidade não mudar na minha vida, as minhas questões espirituais são um fracasso. E eu não posso viver fracassado espiritualmente, querido. Eu não posso viver assim. Aqui nós estamos falando de eternidade. Esta triste realidade da destituição da glória de Deus, ela tem que ser mudada na nossa vida. E ela muda como? Com entendimento acerca do Senhor. Ela muda como? Com reconhecimento de quem é o Senhor. Então, estar perto e não reconhecer torna-se uma vida sem sentido. Mas aí você me pergunta assim, mas como que eu posso estar perto e não reconhecer? É aquela pessoa com relacionamento superficial, tá pertinho, de vez em quando vai na igreja, de vez em quando pega uma Bíblia, de vez em quando. É o de vez em quando que nós achamos que é o suficiente, quando de vez em quando nas questões espirituais não existe. O Senhor te chama para relacionamento, o Senhor te chama para responsabilidade espiritual, o Senhor te chama para viver com Ele. E eu só começo a fazer isso a partir do momento que a minha visão abre a respeito do Senhor e eu entenda verdadeiramente quem Ele é. A palavra do Senhor no livro de Pedro, capítulo de número 18, 3, versículo de número 18, a palavra vai nos chamar para que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, enquanto eu não reconhecer o Senhor como sendo, olha que coisa bacana, olha, ó, enquanto eu não reconhecer o Senhor como sendo o Senhor de minha vida e o meu Salvador, não adianta estar perto dele. Não adianta gostar das coisas dele. Não adianta se maravilhar com as coisas dele. É relacionamento superficial. Mas a palavra nos chama para um envolvimento, e envolvimento com intimidade. Então esse aqui é o primeiro grande ensino que essa história desses dois discípulos, sentido a Emaús, que o Senhor encontra com eles, traz para nós. O segundo ensino que eu aprendo aqui é que é algo muito perigoso. É que os planos da terra, eles podem ofuscar os planos do céu. Isso é muito sério. Muitas pessoas têm vivido isso. Pelo fato da sua visão estar tão ampliada,
pelo fato da sua visão estar tão aguçada, pelo fato da sua visão estar focada em tantas coisas aqui nesta terra, você não tem mais campo visual para o céu. Ou seja, o céu não te interessa. Ou seja, o céu não faz parte dos seus planos. Ou seja, você não almeja o céu. Não tem espaço no teu projeto de vida para o céu. Isso é um perigo que muitas pessoas estão vivendo. São as pessoas que resumem a sua vida somente nessa terra. Elas esperam somente aqui desta terra. Elas buscam somente aqui desta terra. Elas planejam somente aqui para esta terra. Elas vão em busca de somente aquilo que é daqui desta terra, mas a palavra do Senhor me alerta com relação a isso. Cuidado com as coisas desta terra. Não te apega com as coisas desta terra, porque as coisas desta terra não promovem para você segurança espiritual. Pode te dar dinheiro, pode te dar fama, pode te dar recurso, pode te dar pessoas, mas segurança espiritual não. E uma vez sem segurança espiritual, você pode ser o que você for, mas você é um fracasso espiritualmente. Diante da palavra do Senhor, esta é a realidade. E nós devemos ter muito cuidado com isso. Porque os nossos olhos, eles não podem estar fechados para o céu. A palavra de Deus vai dizer assim, olha, ó, vós que são de cima, vós que almejais o que é de cima, então busca aquilo que é de cima, ou seja, investe naquilo que é de cima. E a maioria das pessoas está focando naquilo que é de baixo, vivendo aquilo que é de baixo, tendo a atenção voltada para aquilo que é aqui de baixo. Isso é um perigo muito grande. Lá um tempo atrás, já faz um bom tempo, nós até pregamos aqui acerca de Mateus 13, a parábola do semeador. Você lembra? Você teve até uma boa participação aqui, né? Mateus capítulo 13, e dentre tantas as sementes, vai falar de uma semente, né? De uma porção da semente que caiu entre os espinhos. Né? E o que aconteceu? A palavra do Senhor vai falar que os espinhos sufocou. Ela até começou a crescer, mas os espinhos a sufocaram. E na explicação da parábola vai falar que quem são os espinhos? São as preocupações dessa vida, o engano da riqueza deste mundo. Isso aí atrai visão, isso aí atrai foco, isso aí pode tirar a tua atenção do céu. Mas a palavra do Senhor, ela vai nos falar, ela vai nos orientar que a nossa visão tem que estar voltada para cima. Ou seja, a nossa visão tem que estar voltada para o céu. O que conquistarmos aqui nesta terra, ótimo, bênção, não estou falando que a gente não tem que conquistar, não. Não temos sim, faz parte da nossa vida, o Senhor nos deu as conquistas, mas de tudo, saiba que a salvação em Cristo Jesus, pela graça de Deus, é a maior conquista da nossa vida. Então, se é a maior conquista, ela não pode ficar de fora. Você não pode ficar de fora desta conquista. É o que o Senhor está falando, em outras palavras, nós não podemos trocar o eterno pelo passageiro. E o terceiro ensino que eu aprendo aqui, vamos ficar só com esses três, que eu quero te passar logo a palavra. E o terceiro ensino que eu aprendo aqui, nesses dois homens caminhando sentido com a Emaús, e que o Senhor encontra com esses dois homens, é o grande perigo de não reconhecer Jesus em tempo oportuno. Oh, misericórdia! Muitas pessoas hoje não têm mais a oportunidade. Muitas pessoas lamentam. Muitas pessoas, se pudesse voltar, voltaria o tempo, mas não pode mais. Este é o mal da humanidade. Ainda ontem nós ouvimos isso, né? Olha, deixar as coisas para depois. O perigo de deixar as questões espirituais para depois. Porque nós não temos o depois. Nós só temos o agora. A palavra de Deus nos fala, nos adverte que o nosso tempo chama agora. Ontem foi vivido e amanhã nós não sabemos.
Quantas pessoas que deixando para mais tarde e mais tarde, não, eu vou reconhecer o Senhor, mas mais tarde, deixa eu aproveitar a minha juventude, mais tarde, deixa eu ficar mais velho um pouquinho, deixa eu aproveitar a minha vida, tô vivendo a minha juventude, eu não posso me envolver com essas questões. E no mais tarde, quando menos deu conta, o tempo se findou. A graça se fechou. Quantas pessoas desceram uma sepultura despreparado para a eternidade porque deixou essas questões para mais tarde. Isso é um perigo muito grande, querido. Procura te resolver nas questões espirituais. Eu não sei com quem eu estou falando, mas a Bíblia nos manda a ter cuidado com estas questões. Não brinque com questões eternas que podem te levar para um afastamento eterno de Deus. Não brinque com isso. No livro de Isaías 55:6, a palavra do Senhor vai falar de tempo oportuno. Quando ele diz assim: busque o Senhor enquanto é possível. Por que ele fala isso? Porque para muitos vai ter um tempo que não mais é possível. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Por quê? Porque vai ter um dia que não mais se vai achar. Isso é muito sério. Então é tempo de abrir o nosso entendimento espiritual, de entender que temos visão espiritual e possamos abrir a nossa visão espiritual. Você fala, como é que eu posso abrir a visão espiritual? É pela fé. Enxergamos é pela fé, querido. Porque a questão espiritual é uma realidade na nossa vida. E essa história desses dois homens nos dá este exemplo para esse entendimento. Tão perto de Jesus, sem reconhecer. Essa é a história que não pode ser a sua. Essa é a história que não pode ser a minha em momento nenhum de nossa vida. Perto, sem reconhecimento. Perto, sem ter o entendimento de quem é verdadeiramente Jesus, o que ele fez e o que ele pode fazer por mim. E da minha necessidade e dependência dele. Então fica o alerta da palavra do Senhor. Mas o que ele tem para mim, o que ele quer de mim, é que meus olhos estejam abertos e o meu entendimento aberto, sabendo verdadeiramente quem é ele e o que ele pode fazer por mim. Este é o que o Senhor espera de mim e de você, o reconhecimento da sua pessoa. Palavra maravilhosa, né, Ivan? Quando você estava falando sobre buscar as coisas que são de cima, eu achei interessante, porque nós sabemos que o nosso Deus não mudou, ele continua eternamente, o nosso Deus que tem mistérios que nos envolve, né? E sempre, desde lá dos patriarcas, nós vemos que o Senhor promove aí momentos de grande mistério da parte dele, né? Eu estava me lembrando de Abraão, lá no capítulo 18 do livro de Gênesis. Abraão, ele recepcionou ali seres celestiais, né? E ele teve ali o discernimento. Você pode ver que, prova disso, ele se prostrou e adorou a Deus, sabendo que aqueles seres ali não eram terrenos, e ele recepcionou eles. Ele estava ali na porta da tenda e avistou os seres e reconheceu. Por que ele reconheceu? Porque ele tinha uma intimidade com o Senhor. Jacó também, quando ele fugia de Berseba para Arã, quando ele se cansou e parou para dormir, ali ele teve algo na vida dele que foi mais que um sonho, né, Ivan? Porque quando ele acordou, ele chegou ao ponto de colocar um nome naquele lugar: Casa de Deus, Porta do Céu, porque ele viu que a presença de Deus era presente ali, de uma maneira sobrenatural. Então, o sobrenatural de Deus, desde o princípio, ele existe. E nós hoje, né, Ivan, nós
nós temos aí a oportunidade de viver o sobrenatural de Deus a qualquer momento dessa forma. E nós sabemos que precisamos estar ligados no Senhor, termos intimidade com o céu e não limitar o poder sobrenatural de Deus. Porque essas duas pessoas, o qual nós ouvimos nessa tarde, era quem? Discípulos de Jesus. Discípulos. Quem viu Jesus andando lá por cima do mar, lá no Mateus 14, versículo 25 e 26, né? Quando viram Jesus andando por cima do mar, quem foi que duvidou e achou que ele era um fantasma? Também discípulo de Jesus. Então nós temos que ter um cuidado imenso para que nós não percamos, como o Ivan já disse, grandes oportunidades de viver o grande sobrenatural de Deus por não estarmos ligadinhos no trono de Deus. Porque hoje, ainda hoje, eu e você poderemos ter grandes oportunidades de fazer concertos com o Senhor, de viver coisas lindas e incríveis da parte do céu, mas para isso nós precisamos do discernimento espiritual, porque depois, como ele já disse, depois que for embora, né, Ivan, depois que passar a oportunidade, não vai existir oportunidade que ela não volta. Então nós precisamos... Salvação é única, né? E salvação é única. É única. Então nós podemos aí correr o risco de perder grandes oportunidades por não ter os nossos olhos espirituais abertos. Salmo no número 119, verso 18, diz assim: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Então isso aqui se trata da nossa intimidade com Deus, olhos espirituais, discernimento vindo da parte de Deus. A nossa visão precisa ser ampliada pela fé. Porque se Abraão não tivesse fé, ele não tinha se prostrado e adorado, tido a certeza que aqueles seres ali eram celestiais. Então nós precisamos de entender e precisamos de buscar a presença de Deus, ficarmos ligados nas coisas que são de cima, para vivermos também o sobrenatural do Senhor. Lembrando que a nossa visão é ampliada pela fé, né, Aurélia? Pela fé. Ampliada pela fé. Pai, muito obrigado por esta oportunidade. Receba a nossa gratidão pela tua palavra, por todos quantos estão conosco e tudo que o Senhor tem feito, Senhor, neste lugar. Assim oramos agradecidos, meu Deus, pelo dia, mais uma oportunidade, por cada um que é presente juntamente conosco, que a boa mão do Senhor possa estar abençoando cada um, Senhor, daqueles que cultuam o Senhor juntamente conosco. E assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus.